Olá, bem-vindos a mais uma edição do Autores na Web e este é o terceiro vídeo sobre leitura multimodal em que recebemos o professor William Cereja. Professor, mais uma vez, obrigada por participar conosco. E olha só, no primeiro vídeo que você vai conferir, tenho certeza, nós conhecemos um pouco sobre o que é texto multimodal, essa linguagem. Depois a gente pôde acompanhar com o professor alguns exemplos, alguns modelos desse tipo de texto e leitura. E agora a gente tem mais exemplos, é isso, professor? Sim, nesse bloco eu selecionei alguns textos bastante especiais, que são tabelas, gráficos e infográficos, que são alguns gêneros também que têm sido muito utilizados e citados, inclusive, muito usados pelos professores e muito citados nos documentos oficiais do MEC. A Base Nacional, por exemplo, incentiva o trabalho com gêneros desse tipo e em leitura, né, que é a nossa atividade central, esses gêneros vêm ganhando muita importância. Ótimo. Então, vamos conhecer um pouco de perto isso. Vamos lá. Então, eu trouxe, por exemplo, esta tabela. É uma tabela bastante curiosa, publicada numa revista de circulação nacional, que mostra os animais mais velozes do mundo, começando com o falcão peregrino, que voa a 320 km por hora, até chegar ao 10º colocado, que é a zebra, com 64 km por hora. E em comparação com o ser humano, né, o Usain Bolt, que é o corredor mais rápido do mundo, que alcança 44 km por hora. Isso só para a criança poder comparar. Por que é importante trabalhar, por exemplo, com tabelas? O trabalho com tabelas, assim como também o trabalho com gráficos e infográficos, permite um tipo de leitura que não é muito comum nas práticas de leitura de língua portuguesa. Nós estamos acostumados a ler um texto normalmente da esquerda para a direita, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E quando você se depara com gêneros desse tipo, o olhar é outro, a forma de ler é diferente. E você normalmente precisa, inclusive, fazer um certo cruzamento de dados. Por exemplo, nessa tabela, eu vejo que do lado esquerdo eu tenho a posição de cada animal. Depois eu tenho a identificação dos animais, alguns deles estão ilustrados, e depois eu tenho uma respectiva velocidade. Então, para eu saber, por exemplo, qual é a velocidade de uma leoa, eu preciso, primeiro, identificá-la na tabela, ler a palavra leoa, ver qual é a sua posição e ver a velocidade respectiva, correspondente. E depois aí é que entra propriamente o trabalho de leitura com as perguntas. Por exemplo, quem é mais veloz, a zebra ou a leoa? Então vai ser preciso identificar um e outro e comparar as velocidades, como também comparar a posição de 1 a 10 em que cada animal está. Então eu posso fazer várias perguntas a respeito disso. Por exemplo, tal animal é mais veloz ou menos veloz do que outro? Se eu somar a velocidade desses dois animais, elas serão somadas equivalentes a que outra velocidade e assim por diante. Quer dizer, eu posso criar 1000 situações de trabalho, de análise dessa tabela. Já neste outro gênero, eu tenho aqui um gráfico. É um gráfico que trabalha com a questão das etnias brasileiras, né? Então, em 200 milhões de brasileiros, aproximadamente, que já passamos desse número, 54% são negros ou pardos, são autodeclarados negros e pardos. E os outros se declaram brancos, tá? Então, é uma atividade bastante rica e que deve ser acompanhada de matemática. Na verdade, é uma atividade interdisciplinar com matemática. Por quê? Porque é preciso que a criança tenha uma noção do que é a percentagem. Então, como é que eu calculo porcentagem? Levando em conta 100%, o que significa 54%? Significa mais da metade. Então, esse deve ser um trabalho feito em paralelo com a matemática, né, de uma forma interdisciplinar. É preciso combinar isso com o professor de matemática, quem é que vai desenvolver isso, se o professor de português faz uma entrada, se é ele quem introduz o assunto, depois a gente retoma. Mas, enfim, é um trabalho de leitura bastante simples, porém, de certa forma, sofisticado, porque requer esse conhecimento de percentagem para ser aplicado na leitura de um gráfico aqui. Mas isso é um trabalho de leitura multimodal também, como você pode ver. Nós temos aqui um outro exemplo, que é uma tabela ilustrada
de crianças e jovens entre 5 e 17 anos que trabalham no Brasil. Veja em milhões. Em 2001, nós tínhamos 5 milhões e meio de crianças nessa faixa etária, né, crianças e adolescentes, trabalhando. Em 2008, 4,4, em 2011, 3,7, em 2015, 3,3. Nós podemos fazer um trabalho com as figuras, com as imagens, perguntar que relação tem essas imagens com a tabela, com o título dessa tabela, o que está informando, e depois perguntar para a criança o que é que indicam aqueles números do lado esquerdo da barra. Então são os anos em que esse tipo de pesquisa foi feita e ali do lado direito estão os resultados. E depois podemos fazer várias atividades bastante simples, né? Algumas operações de subtração, por exemplo, né? De comparação, atividades de leitura como a comparação. Por exemplo, nesses anos todos, entre 2001 e 2015, qual foi o ano em que mais crianças e adolescentes trabalharam? Foi em 2001. Em que menos trabalharam? Foi em 2015. Então houve um crescimento ou um decrescimento? Houve um decrescimento nesses números. Qual foi a diminuição de crianças que, né, deixaram de trabalhar entre uma situação e outra? Por exemplo, 2001 a 2008. Quantas crianças deixaram de trabalhar nesse período de 7 anos? Então foi de 1,1 milhão. O que significa 1,1 milhão? Então é um número bastante abstrato para a criança. É preciso ir à lousa, mostrar que 1 milhão significa 10 vezes 100 milhões, portanto 1,1 equivale a 1 milhão e 100 mil. Né? Então são operações matemáticas que você pode puxar numa aula de português. Professor, agora eu tenho uma pergunta. Se o professor em sala de aula tem todas essas possibilidades, são vários tipos de gráficos diferentes, de imagem, de estratégias diferentes, se a gente pode chamar assim, e ele percebe que determinado tipo causa um impacto mais positivo do que o outro, é aconselhável que ele, percebendo isso, passe a trabalhar mais esse tipo, ou que, pelo fato de só um determinado tipo de gráfico, de imagem, de exemplo, que tenha chamado a atenção, que tenha sido mais aceitável, enfim, para o desenvolvimento dos alunos, não seja suficiente, e que, na verdade, aí sim ele tem que trabalhar os outros tipos para que a interpretação e o ensino seja um pouco mais completo? Do meu ponto de vista, é normal que a criança goste mais de um gênero do que de outro gênero. Por exemplo, o gênero história em quadrinhos faz muito sucesso em sala de aula, muito sucesso. E textos mais longos, de modo geral, fazem menos sucesso porque eles acham mais cansativo. Entretanto, embora você possa até apresentar com uma certa frequência a história em quadrinho, por ser um gênero curto, de rápida leitura e bastante envolvente e divertida, é muito importante trabalhar a diversidade de gêneros. Não se deve somente trabalhar um ou outro tipo de gêneros mais populares, vamos dizer assim. Porque os gêneros mais complexos, né, por exemplo, os gêneros verbais, puramente verbais, ler uma reportagem é longa, mas requer habilidades específicas para ler aquele gênero, que a leitura de uma história em quadrinhos nunca vai me trazer. Né? Então eu recomendo dosar bem isso e diversificar ao máximo. Sempre haverá os preferidos, mas todos são igualmente importantes, porque requerem habilidades próprias, específicas, que só aquele gênero pode trazer. Então, nessa tabela, por exemplo, eu posso criar várias atividades aqui de comparação, de levantamento de hipóteses, por exemplo. É claro que uma tabela como essa nunca vai ser trabalhada sozinha. Evidentemente que ao lado dela vai haver um texto, uma reportagem, um texto de opinião, quer dizer, algum gênero verbal vai estar participando desse momento da aula. Né? Nós vamos ter um momento da tabela, mas certamente haverá um tema naquele bimestre, naquela atividade, naquela semana, por exemplo, o trabalho infantil. E esse trabalho vai ser complementado com outros textos. Então eu posso, por exemplo, levantar a hipótese. Por que de 2001 para 2008 foi pequeno o decréscimo de apenas 1,1 milhão em 7, 8 anos? Já de 2008 para 2011, eu tive um decréscimo quase igual em apenas 3 anos. Por quê? Então eu posso levantar hipótese. Será que a legislação foi mais rígida nesse momento?
O que é que os textos verbais podem me trazer? O que as informações sobre o assunto, que vão estar em reportagens e matérias de jornal, etc., podem acrescentar sobre esse assunto? Então, enfim, é um texto muito rico para muitos tipos de trabalho, de atividades de leitura, etc. E gostaria ainda de mostrar que uma tabela, essas tabelas de alimentação, né, de alimentos saudáveis, então na base da pirâmide nós temos aqui os alimentos que podem ser mais consumidos, depois um pouco menos, até chegar, por exemplo, às gorduras que devem ser muito pouco consumidas. Eu tenho figuras, eu tenho a parte verbal no grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e é claro que isso também vai ser complementado com textos verbais. E portanto, mais um texto multimodal mais bastante uma possibilidade, rico. Exatamente. E por fim, eu gostaria de mostrar os infográficos, que são nessa escala o gênero mais complexo, porque eu tenho textos verbais, geralmente um pouco mais desenvolvidos, eu posso ter tabelas também dentro do infográfico, eu posso ter balões, eu posso ter, sabe, textos mais longos. Então, os infográficos, né, que são essa reunião, veja, mapa, bandeira, informações percentuais, dados, enfim, dados estatísticos, eles também, né, sobre variados assuntos. Por exemplo, esse da esquerda é um infográfico sobre a leitura no Brasil. Então, quais são as regiões em que se lê mais, quem é que mais influencia o leitor iniciante, se a professora, se são os pais. No gráfico da direita, a respeito de internet. Então, para que é que as crianças usam a internet? Para falar com amigos, para ver filmes, para entrar em redes sociais e assim por diante. Então, isso também eu recomendaria para quarto ou quinto ano, por exemplo, gêneros mais complexos como esse tipo de infográfico, mas são de uma riqueza muito grande para você estabelecer comparações, fazer inferências, levantar hipóteses, enfim, relações, comparar com textos verbais. Então, uma riqueza muito grande para o trabalho de leitura e interpretação de textos multimodais. E extremamente atrativo, né? Sim, eu pelo menos acho muito agradável trabalhar com gêneros assim. Ótimo. Bom, professor, o nosso tempo chegou ao fim. Queria mais uma vez agradecer pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, para mim foi um enorme prazer e um abraço a todos vocês. E olha só, você viu aí que a gente tem 3 vídeos relacionados a esse tema tão importante. Então corre lá, confere os outros 2, não deixe só assistir esse terceiro vídeo. A gente se vê na próxima edição do Autores na Web. Até lá!